Quando você está fora de casa, em sua vizinhança, ou talvez viajando o mundo, você pode ter encontrado uma casa ocasional, que é só um pouco estranha. Alguns de vocês devem estar se perguntando como alguém poderia viver lá, já outros possa ficar um pouco fascinado, mas tenha certeza que a maioria foi projetada com o dono da casa em mente. Da casa de cabeça para baixo para aquela onde a privacidade é quase impossível, aqui estão 15 casas mais incomuns do mundo. A casa de cabeça para baixo. Na Polônia, há uma casa projetada e construída na pequena aldeia de Zimbabwe, Polônia do Norte. Tornou-se um ponto turístico local. A casa é construída inteiramente de cabeça para baixo e parece estar se equilibrando no ponto médio do telhado, que é tecnicamente no chão. Este ato de equilíbrio é na verdade uma ilusão. Conforme você se aproxima da casa, você vê à vista os pilares de sustentação que a suportam de cabeça para baixo. A estética externa é realmente uma visão para se ver, e você só pode imaginar o quão difícil era para a equipe de design ao decorar o interior. Imagine tentar encontrar maneiras de segurar os móveis de cabeça para baixo no lugar. Situado no pé da montanha, a casa é uma declaração política e destaca as inversões simbólicas do governo comunista na Polônia, que tem sido mantida de pé desde 2007. E traz turistas dos mais diversos lugares. Os turistas sempre acham muito interessante, olhando através da casa totalmente mobiliada e lendo sobre sua história e o motivo pela qual foi construída. Para acessar a casa, os visitantes precisam subir por uma das janelas do sótão. Como a porta da frente está alta no céu, o construtor e designer Daniel Zapiewski projetou a casa para retratar a vida na Polônia e como ela mudou o mundo. Antes de continuarmos com este vídeo, esmague o botão de inscrição e clique no sininho de notificação e aproveite o vídeo. Casa transparente. Localizado em Tóquio, Japão, a casa transparente realmente tem visitantes coçando, cercado por casas normais de tijolo ou madeira que vemos no dia a dia. Esta casa transparente quase poderia se perder em seu ambiente construído, com molduras de madeiras brancas e piso. As paredes são completamente transparentes, tornando esta casa atraente e quase invisível. A casa possui grandes janelas de vidro, que permite o máximo de exposição ao sol, mantendo-se quente e aconchegante ao longo do dia, não importa o tempo que faça lá fora. Mas há uma desvantagem bastante óbvia nesta casa. Pode ser peculiar e intrigante, mas também falta privacidade. De fato, tanto a casa quanto o seu conteúdo é exposto ao vizinho e a qualquer pessoa que passa. Esta casa é literalmente o paraíso de um ladrão. Construído e projetado por Sufu Kimoto, arquiteto do Japão, seu projeto é conhecido como Casa Transparente. Realmente, a casa se destaca com seu icônico estilo moderno e transparente. A empresa queria construir uma casa original e eles conseguiram. A interna da casa, com estrutura de ramos como uma árvore, contém 21 placas de pisos individuais, sobre muitos níveis diferentes. Situado sobre um impressionante quadrado de 914 pés, a casa desafia toda a lógica que possui e foi projetada para se assemelhar a uma escultura conceitual de museu. E tem visitantes constantemente de todo o globo sob seu piso. A casa mista de skate. Esta casa em comum é um paraíso privado para os skatistas. A residência localizada em Malibu, Califórnia, lembra uma pista de skate. Todo dia aqui seria como ser uma criança em uma loja de doces. Entusiastas que vivem aqui permitem que skatistas possam praticar seus movimentos habilidosos e radicais que habitam em seus corações. A casa pertence ao visionário Pierre-André Ganso Senyezer, também conhecido como Paz. Essa casa é a primeira de seu tipo e não foi projetada apenas para skatistas. Também é uma casa tradicional. Ocupantes podem completar manobras na sala ou deslizar sobre o banco da cozinha. Esta casa realmente faz jus ao seu nome. Paz é um profissional e ex-campeão mundial de skate e também fundador da Ants, uma loja de calçado e roupas que é projetada para suportar as mais difíceis condições de andar de skate. Ele queria viver em uma casa onde pudesse andar de skate em qualquer área ou superfície interna ou externa de sua propriedade. A casa
foi desenvolvida para acreditar que cada detalhe foi projetado para demonstrar o amor do proprietário por skate. Há rampas e trilhos em toda esta casa, de 3 andares. Algumas áreas têm até rampas com quedas de 15 pés. Você não gostaria de realizar esse salto, gostaria? A casa mais fina do mundo. Quando o arquiteto Jacob Chiesny estava avaliando esta propriedade para adequação, ele concluiu que era muito estreito para uma entrada de automóveis, mas ideal para uma casa. Você poderia imaginar, sem se deixar abater pelo tamanho do espaço vazio, ele começou a projetar e construir uma casa em um vão existente entre 2 edifícios, em Varsóvia, Polônia. A casa tem apenas 1,22 metros de largura em seu ponto mais largo e 72 centímetros em seu ponto mais estreito. O edifício pode parecer extremamente apertado e aconchegante, mas contém muitas conveniências modernas. A casa tem apenas 14 metros quadrados e meio em total e está localizado no que antes era um espaço vazio. É inteligentemente projetada para desfrutar a luz natural de todos os ângulos. Isso, sem dúvida, ajuda a minimizar a claustrofobia. Tal problema seria muito difícil de evitar, dado que a estrutura de 3 por 5 pés está efetivamente encaixada entre 2 edifícios e só pode ser acessado por uma escada. A casa sem janelas é pintada de branco por dentro e por fora para retratar o espaço e luz de acordo com o conceito local. Também é pequeno para ser considerado uma habitação, por isso é oficialmente descrito como uma obra de arte experimental. Embora seja projetada para parecer maior do que é, até mesmo a geladeira só pode conter 2 bebidas por vez, que você com certeza não queria ter sede aqui. Uma fundação de arte polonesa é dona da casa e artistas ocasionalmente residem lá. Financiada da fundação polonesa, a arte moderna foi usada para completar projetos. Casa Hobbit. Direto do conjunto de Hobbit do Senhor dos Anéis, vem a nossa próxima casa em comum. Esta é uma réplica em escala da casa do Hobbit. Podem ser encontradas em outras partes do mundo, não só apenas na Nova Zelândia. Esta casa Hobbit é ocupada por uma família em Wales. Construído por Simon Daly e seu sogro, o projeto levou apenas 4 meses para ser finalizado, com a ajuda de parentes, visitantes e amigos. A casa foi escavada na encosta de um terreno para o visual baixo e impactante do abrigo. O preço dos materiais da construção foi estimado em 300 libras e levou cerca de 1.500 horas para ser concluída. O nível de detalhe é algo que tem que ser visto para acreditar. A estrutura da casa de pedra e lama e moldura de carvalho garantem que esta casa seja quase uma réplica perfeita daquela que é exibida na tela grande do cinema. Não é de admirar que seja tão popular entre os turistas. Semelhanças incluem fardos de palhas no chão, telhado e parede com claraboias de isolamento, para uma sensação de luz natural, um banheiro de compostagem com madeira recuperada para os pisos e acessórios, até mesmo uma geladeira que é resfriada pelo ar natural vindo debaixo da casa. Realmente saiu direto dos filmes. Casa da Torre de Água Antiga. O amor por torres de água levou o arquiteto Maron Bragg, design de estudo, para projetar e construir esta próxima casa em comum. Como algo saído da TV popular, com grandes séries de projeto, ele transformou uma velha torre de água da Bélgica em um ambiente moderno, mas não foi uma tarefa fácil. Construída originalmente em tijolo vermelho entre os anos de 1938 e 1941, a sólida torre de 30 metros de altura provou ser uma estrutura perfeita a ser restaurada. O interior foi completamente destruído e todos os mecanismos desnecessários foram eliminados. Escada de apoio e piso foram adicionados pelo arquiteto. Todo o trabalho duro valeu a pena com o resultado. Uma residência moderna de alta tecnologia que pode ganhar o interesse de qualquer comprador potencial, com todas as comodidades de uma típica casa que a torre possui, com vários quartos, banheiros, espaço de armazenamento e até mesmo um terraço para que os ocupantes possam contemplar a vista magnífica da Bélgica, recebendo uma diferente perspectiva. Este design manteve o tijolo original e provou ser uma ótima maneira de reutilizar um edifício há muito tempo esquecido. Hoje, os visitantes e moradores locais visitam a casa da velha Torre d'Água. Casa na Torre do Relógio. Esta próxima casa em comum foi listada à venda por 25 milhões de dólares. Você deve se perguntar por que o enorme preço. Bem,
Esta casa é nada menos do que espetacular, mas não pela razão que você pode estar pensando. A incrível cobertura triplex, situada em Dumbo, tem vista para a ponte do Brooklyn. O apartamento é luxuoso e ostenta vários salões, quarto, um armário principal, estúdios e varanda na cobertura. Mas isso não é esta, é a melhor vista definitivamente da cidade de Nova York. O piso principal do apartamento contém 4 relógios de trabalho em posicionamento em cada lado, norte, sul, leste e oeste. Esses relógios, posicionados em uma roda de 14 pés, com janelas de vidro no centro do apartamento e um elevador com paredes de vidro, que ajuda os hóspedes e ocupantes a se moverem ao longo do edifício. Uma vez dentro desse edifício magnífico, você pode se mover por cada andar usando uma escada de 3 andares. Este apartamento moderno tem um design aberto que é ideal para entreter grandes números de convidados ao mesmo tempo. Esta joia histórica é verdadeiramente um espetáculo para se ver. A casa dos Flintstones. Sim, isso mesmo. Até o The New York Times analisaram a casa dos Flintstones na vida real. Esta casa única vem direto da cidade fictícia de Bedrock. Ela está localizada em uma pequena cidade em Harrisburg, Califórnia, na área da Baía de São Francisco. E é bastante impressionante. A casa com a temática cômica também é um marco histórico na vida de muitas pessoas. Infelizmente, os vizinhos estão tão intrigados quanto seus muitos visitantes. Na verdade, as muitas melhorias feitas nessa residência realmente incomodou. Todas as renovações ao longo dos anos tornaram a casa bastante distinta, daí o apelido Casa dos Flintstones. A casa já foi uma residência normal. Hoje, tendo em vista as significativas modificações de gesso que envolve o exterior, este gesso foi pintado de roxo e laranja, fazendo os vizinhos se encolherem. Dificilmente poderia culpá-lo, mas não para por aí. A Casa dos Flintstones tem janelas circulares e grandes portas semelhantes ao desenho animado, e ainda inclui um modelo de Fred Flintstone e dinossauros em tamanho real no jardim. Originalmente, a casa é um verdadeiro ponto turístico local. No entanto, o proprietário foi processado e teve que remover as estátuas de dinossauros, sinais outros paisagismo, seja devido a direitos autorais ou a apenas inveja de seus vizinhos. Não temos certeza, mas pelo menos a estrutura da Idade da Pedra ainda permanece de pé. Casa, depósito de lixo. Você já se perguntou como seria viver em uma lixeira? Provavelmente não, está certo? Bem, esta próxima casa é única, literalmente. Por que uma lixeira? 10 bilhões de pessoas ao redor do mundo devem estar se perguntando. Mas para chamar uma lixeira de lá, a iniciativa chamada de Projeto Dumpster foi criada no Brooklyn, Califórnia, quando um design transformou um desses depósitos de aço em um único espaço, fazendo com que essas casas improvisadas pudessem ser transportadas para qualquer lugar que o dono gostaria de dormir dentro. Em toda Nova York, com a necessidade de mudar e preservar o meio ambiente para gerações futuras, as pessoas estão tendo que se preparar com as ferramentas necessárias para uma vida sustentável. O projeto de lixeira, de forma eficaz, busca transformar uma lata de lixo velha, vazia, em uma casa feliz e saudável. Gregor gastou $4.000 melhorando e consertando a casa em comum proposta. O custo é apenas um pouco mais do que um aluguel mensal em Manhattan. A iniciativa se concentra na renovação da imagem de casas portáteis, ideias de vida e aprendizagem e a sustentação do meio ambiente. A lixeira tem aproximadamente 33 pés quadrados e contém uma sala de estar moderna com painéis solares para iluminação e prateleiras de aquecimento e uma cama. É incrível ver tal iniciativa decolar, e é um grande uso para velhas lixeiras. Estes são lugares mais agradáveis e seguros para se passar a noite que um banco de parque. Casa Concha Gigante. A Casa de Concha Gigante encontra-se na cidade do México. Parece uma casa em que você veria um caranguejo carregando nas costas, ou de um pequeno amigo peixe que as ocupa no fundo do mar. Esta casa única está na lista das casas mais incomuns encontrada em todo o mundo e pode ser alugada e reservada. Esta é uma casa original e verdadeiramente incrível para se ficar. A Casa Marítima é considerada uma das casas mais diferentes que você poderia se hospedar. A beleza começa por fora, com uma vista peculiar de 180 graus que pode ser apreciada. Não importa como você olhe para a casa, ela
se parece com um caracol gigante ou uma concha do mar. Foi construída e projetada por Javier Senosian, da própria arquitetura orgânica, em 2006. Ele a projetou para se misturar com um ambiente natural, na qual ele gosta de chamar bioarquitetura. Isso foi ótimo, vista uma vez que se mistura perfeitamente com a paisagem peculiar. As características da casa, com uma fachada lisa, pintada em tons terrosos e um colorido, recurso janela em mosaico que ilumina toda a sala de estar, com deslumbrantes cores do arco-íris, inspiradas nas obras de Gaudí. É realmente uma peça de arte moderna. Essa estrutura tem algo que todos apreciam: a casa Boeing 727. Você já esteve em um voo e se perguntou como seria viver permanentemente a bordo? Esta próxima casa em comum foi feita usando os restos de um Boeing 727, mas o que torna ainda mais único é que, na verdade, tinha o avião restaurado de um local do acidente. O avião essencialmente aterrissou e ainda está sentado no meio da selva. À primeira vista, parece apenas um avião que infelizmente caiu do céu, pousando no meio do nada. E é exatamente isso. O avião foi modernizado por dentro e agora, na verdade, um hotel. Você pode alugar um espaço para passar a noite, o que é legal. Uma das muitas acomodações e opções oferecidas pelo Hotel Costa Verde, que se encontra dentro do Parque Nacional Manuel Antônio, localizado em Quepos, Costa Rica. Se você pensou que isso era bom demais para se tornar verdade, acompanhando a aeronave está um completo restaurante esculpido em outra cabine da aeronave. Isso é muito legal e deveria estar listado à lista de desejos de todos agora, e está definitivamente no meu. A casa escorregador. Um escorregador de 3 andares que estaria mais para um playground incrível, você não acha? Bem, e você diria se eu te contasse que essa próxima casa em comum tem um escorregador de 3 andares? Não só isso, mas está dentro para que você possa usar na chuva, brincar 24 horas por dia, 7 dias por semana, e me levaria de volta à minha infância. Projetado e construído por arquitetos no Japão, esta casa é perfeita para qualquer criança ou adulto. Todos os dias seria uma festa. O plano de construir esta casa única começou quando um casal com 3 filhos abordou o arquiteto para discutir a ideia do projeto. Eles pediram uma casa que seria essencial e mágica para seus filhos. Eles queriam uma casa que fosse lembrada em uma memória duradoura conforme as crianças cresciam. Os arquitetos receberam um grande orçamento e a liberdade de projetar a casa em uma forma lúdica e incrível. Então eles decidiram implantar um escorregador dentro da casa. Por que não um escorregador, não é? Foi então construído em todos os 3 andares da casa. Então é bem grande, no entanto. Isso não foi suficiente para os designers. Eles não queriam deslizar somente ao lado de uma escada ou em uma sala de jogos. O escorregador tornou-se parte integrante da casa. O escorregador atua como uma forma mágica de acessar todos os 3 andares da casa. A viagem leva segundos, enquanto você percorre todo o perímetro interno da casa. O escorregador é tão grande que as paredes para sustentá-lo tiveram de ser reforçadas. A casa de aço. Esta próxima casa é verdadeiramente bizarro. É feita de um forte material que o faz se misturar em seu vasto arredores. Virada para a vista do Canyon Drive em Santa Clarita, esta casa improvável e incomum é a primeira coisa para chamar a sua atenção. Não é à toa que esta casa parece algo simplesmente fora de um filme espacial de ficção científica. Ela efetivamente parece apenas com uma nave espacial, pois é feita completamente de aço. Não só isso, mas também esta casa de aparência incomum fica entre o tipo casas anônimas que define padrão incomum de casas americanas. A casa de aço enegrecida repousa sobre 4 postes e uma crista desalinhada. Sua estética de aço abriga muitas janelas que dão para as águas azuis do lago recreativo. O design e construtor Robert Bruno diz que a motivação para construir esta casa em comum é simples: construir algo diferente e exclusivo com uma estética agradável. Ele não está particularmente preocupado em ter uma casa e ele a construiu porque gostava de desenhar e construir. Esta é uma de suas maiores obras. A casa não é atualmente habitada. Esta casa em comum foi inspirada nas conchas que encontramos na praia. A cobertura principal tem 2 espaços e abriga as principais áreas de estar.
As áreas de baixo contêm uma sala de estar e um banheiro, e o segundo andar está localizado em uma escada em espiral, que modela a estética do lado de fora da escada, leva ao quarto, segundo banheiro privativo e uma varanda. Quando estiver na varanda, certifique-se de estar atento ao Capitão Jack navegando no Mar do Caribe. A concha menor fica ao lado de uma enorme piscina externa. Esta casa é o lar de um mar de verdade, joias reais usadas em todo o design exclusivo, mas o item imperdível nesta casa é o real chuveiro de concha gigante. É um verdadeiro achado. A casa em forma de toalete. O último lugar que você gostaria de viver é em uma que se assemelha a um banheiro, por quem alguém iria considerar uma boa ideia. Também está além de mim, mas quem sou eu para julgar? A casa em forma de banheiro tem um design único, envolve uma estrutura de 419 metros quadrados, com 2 quartos principais, 2 quartos de hóspede e outros quartos que uma casa de 2 andares naturalmente apresenta. 3 banheiros de luxo. Engraçado que o banheiro da casa lembra o vaso sanitário. A casa tem uma grande seção frontal que contém várias janelas, perfeito para olhar a vizinhança. Jay Duck, também conhecido como Senhor Banheiro, é o presidente do comitê organizador da Assembleia Geral Inaugural da Associação de Banheiros. Ele ajudou no projeto e construiu em 2010. Esse cara deve realmente amar banheiro. Uma vez concluído, ele foi entrevistado. O design destaca a necessidade global de melhor saneamento. É certamente uma maneira interessante de anunciar o fato, você não acha? Localizada na Coreia, a casa é conhecida como Haeunjung, o que significa um lugar de santuário onde pode se resolver as próprias preocupações. Isso faz muito sentido se você estiver relacionado a como se sente quando está no trono. Se você pensa em construir você mesmo uma casa única, existem alguns lugares em todo o mundo que poderia fornecer algumas inspirações.